Talvez você aí que está atrás da câmera vendo esse vídeo também seja um daqueles colecionadores de aplicativos de produtividade. E eu digo isso porque eu já fui uma dessas pessoas. Eu já cheguei a ter no meu telefone, abrir a galeria de aplicativos e contar 19 aplicativos que eu usava para me organizar, que eu usava para aumentar a minha produtividade. E eu pensava que quanto mais aplicativos eu encher o meu celular, quanto mais aplicativos eu inundar o meu celular para me ajudar durante o meu dia a dia, seja um aplicativo de gestão de tarefas, seja um aplicativo de to-do list, seja um aplicativo de rastreamento de hábitos, seja um aplicativo de rastreamento de sono, seja qualquer tipo de aplicativo aí que vai te ajudar no teu dia a dia, eu pensava que ter muitos aplicativos era sinônimo de produtividade, era sinônimo de organização. Mas depois de um tempo eu percebi, enxugando o meu celular de muitos aplicativos que eu já tinha feito download, eu percebi depois de algum tempo que ter muitos aplicativos no celular, ter muitos softwares que vão te ajudar no teu dia a dia, na verdade pode ser a causa raiz da sua falta de produtividade, da sua falta de foco e da sua obesidade mental. Uma vez que quanto mais aplicativos, quanto mais softwares você tem para te ajudar, mais isso vai dificultar e deixar complexo o processo da produtividade. Por dois motivos. O primeiro motivo, e eu conto isso por experiência própria, quando eu tinha 19, 20 aplicativos para me ajudar e eu tinha que usar todos eles durante o dia, isso complicou tanto a minha produtividade que aumentou muito a minha obesidade mental. E aí chegou um tempo que eu não sabia mais o que fazer e não tinha nenhum propósito com aqueles aplicativos, porque era tanto aplicativo e complicou tanto o meu processo de organização que eu não tinha mais motivação para me organizar. E o segundo motivo é justamente porque quando você complica o seu processo de organização, quando você complica a sua produtividade, você tende a não conseguir mais executar aquilo que você tem que executar. Isso por conta de que a função de qualquer aplicativo de autogerenciamento, a função primordial dele é, de fato, nos fazer agir, nos fazer ir para o campo de ação. E se você tem muitos aplicativos, isso está dificultando a tua produtividade, está dificultando o teu processo e, por conseguinte, está dificultando a sua ação. E é por isso que nesse vídeo eu vou te passar 2 princípios simples, claros e objetivos e principalmente práticos para você usar aí na sua rotina. Esses 2 princípios eu aprendi ao longo desses mais de 5, 6 anos nesse processo de tentar aumentar minha produtividade, me organizar e planejar as minhas atividades. Então, se você quer saber quais são esses 2 princípios, e olha que um vídeo desses você não vê na internet, fique até o final desse vídeo. Vamos lá, sem enrolação. O primeiro princípio é, anota no seu caderno: ferramentas são provisórias, princípios são universais. Eu vejo muita gente aí na internet idolatrando ferramenta, sabe? Ah, não, mas é porque eu uso o Google Agenda e o Google Agenda é o melhor software, é o melhor programa, é o melhor aplicativo para me organizar. Não, mas é porque eu uso o Notion. O Notion não tem comparação, é melhor do que todos os aplicativos. Não, cara, eu uso o simples papel e a caneta. Não tem como você vencer do papel e da caneta. E eu ouço muita gente tentando aí empurrar goela dentro de que existe uma ferramenta perfeita, de que existe um software de produtividade, de organização perfeito, e ficam idolatrando essas ferramentas. Mas você tem que entender que a ferramenta ela é provisória. A ferramenta, ela muitas vezes é para uma pessoa o que não é para outra pessoa. Então, por exemplo, eu já fui aquela pessoa que já se organizou com o Google Agenda. Eu já fui aquela pessoa que se organiza e que se organizou pelo Notion. Eu já fui aquela pessoa que se organizou com um simples pedaço de papel e uma caneta. E tá tudo bem. Tem gente que prefere e se adaptou muito melhor ao Google Agenda e usa o Google Agenda e o Google Agenda traz resultado para a vida dela. Tem gente que usa o Notion, tem gente que usa um simples bullet journal. Tá tudo bem. Você tem que entender que não existe uma ferramenta perfeita. E nunca idolatre a ferramenta, porque a ferramenta ela é só a ferramenta. Como o nome já diz, ferramenta é nada mais do que apenas um apoio para te ajudar a organizar as suas tarefas. Mas o ponto central de toda a organização é justamente a ação. E você tem que ser capaz
de agir, de fazer aquilo que precisa ser feito na sua rotina, independente da ferramenta que você usa. Você tem que ser aquela pessoa que, independente da ferramenta, se você tiver apenas um pedaço de papel e uma caneta, você consegue organizar o seu dia, justamente porque as ferramentas são provisórias, mas princípios são universais. E se você tem nas suas mãos os princípios da organização, os princípios do autogerenciamento e os princípios da produtividade, você consegue se organizar com qualquer ferramenta. Não é a ferramenta que vai mudar o seu jogo. É por isso que eu sempre falo, nunca foi a ferramenta, e sim o artista. Se você pegar um grande artista, não sei, Picasso, Leonardo da Vinci, e der uma ferramenta fraca, uma ferramenta que não é tão boa, não tem uma qualidade muito boa, eu tenho certeza que mesmo assim eles vão conseguir criar grandes obras, porque o que mais importa não é a ferramenta, e sim o artista. Da mesma forma, não adianta pegar uma pessoa que não entende de arte, ou uma pessoa que nunca fez um desenho e dar a melhor ferramenta para ela criar uma obra de arte. Ela não vai conseguir, porque nunca foi a ferramenta, e sim foi o artista. Então você tem que ser aquela pessoa, como eu já falei, que é capaz de se organizar com qualquer tipo de ferramenta. Porque muitas vezes você está idolatrando uma ferramenta e essa ferramenta, muitas vezes, ela está complicando a tua produtividade do que ajudando. E talvez já chegou a hora de você trocar de software de produtividade, já chegou a hora de você trocar de aplicativo de produtividade e você não troca porque você está endeusando essa ferramenta, sendo que muitas vezes ela está complicando e deixando a produtividade e o seu processo de organização mais complexo. Isso já aconteceu comigo e talvez está acontecendo com você, e você precisa ter essa coragem e essa humildade para saber que você talvez está perdendo seu tempo com uma ferramenta que você colocou em um pedestal e ela não mais te ajuda e você precisa passar para a próxima. Então saia dessa armadilha da ferramenta perfeita, porque não existe um aplicativo perfeito. O que existe é você fazer o que precisa ser feito todos os dias, independente da ferramenta que você usa. O segundo princípio muito importante e relevante para esse vídeo, que eu aprendi ao longo desses mais de 5 anos, nesse processo de produtividade e organização, é o princípio da ação. Você precisa entender que todos os processos dentro do seu processo de organização, seu processo de planejamento, ele visa um único objetivo, que é justamente facilitar a sua ação. Então, muitas vezes, como eu já te falei, você está querendo implementar diversos processos dentro do seu sistema de organização, você está querendo implementar diversos aplicativos, jogando aí 15, 20, até 30 aplicativos no seu telefone para você se organizar, sendo que você está mais complicando o seu processo de organização do que ajudando. E se eu posso te falar uma coisa que eu aprendi ao longo de anos estudando esse mesmo assunto, é que quanto mais você simplifica a produtividade, quanto mais você simplifica o processo de organização, mais apto a agir e executar o que precisa ser executado você está. Não queira complicar e deixar complexo aquilo que precisa ser simples. Muitas vezes você está mais aumentando o seu ego e alimentando o seu ego do que realmente pensando no que você precisa fazer. Então a dica final desse vídeo que eu te dou é justamente enxugue o seu celular de aplicativos que você não precisa. Eu tenho certeza que você, assim que sair desse vídeo, abrir o seu telefone, você vai identificar diversos aplicativos que você talvez instalou no seu celular de produtividade e organização só porque você viu aquele influencer, aquele coleguinha usando esse aplicativo. Você foi lá e baixou. Mas você não pensa que isso está te deixando mais obeso mentalmente, isso está fazendo o seu processo de organização ficar pesado, ficar lento. E isso não pode acontecer. Enxugue, olha, eu falo por experiência própria, enxugue o seu processo de organização. Hoje eu tenho no máximo 2, 3 aplicativos de produtividade no celular. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo aqui mostrando para vocês como que eu organizo a minha semana, como que eu organizo os meus dias, como que eu organizo os meus meses e os meus anos. Porque isso vai mudar a sua vida. Ou você se organiza ou você morre. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa o seu comentário aqui porque eu leio todos os comentários. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu!